Graças e paz, irmãos e irmãs, que a graça de Deus esteja sobre todos vocês, apesar de tudo que já experimentamos em 2020, estamos experimentando também em 2021 com muita tristeza, mas na esperança daquele que vem, na esperança daquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós estamos no domingo chamado, e assim desde a era cristã, de Domingo de Ramos, que é uma semana antes da morte de Jesus Cristo. Essa semana é vivida por outras religiões cristãs como uma semana de penitências, de autoflagelos em muitos países, mas para nós cristãos reformados, ela tem uma importância muito grande, que é o momento de nós nos prepararmos para a comemoração da Páscoa. E esse texto, que é o texto que nós vamos ler sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é sinótico de Mateus 21, de Lucas 19, de João 12, ele nos dá a exata noção daquilo que aconteceu naquele dia. Diz assim o texto: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e também de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos. E disse-lhes: ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele, e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado de campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem. Bendito o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Aliás, interessante que o povo dizia aquilo que aconteceu quando Jesus nasceu, né? Hosana nas maiores alturas. Os anjos cantaram, o coral de anjos angelical cantaram. E quando entrou Jesus em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como se fosse tarde, saiu para Betânia com os 11. Muito interessante esse texto, meus irmãos. E tem uma citação na Bíblia da Reforma, que eu gosto, é uma versão que eu gosto muito, que diz que esses versículos dessa perícope de 1 a 11, que Jesus entra de forma triunfal em Jerusalém como rei, aceitando publicamente os títulos messiânicos e cumprindo várias profecias do Antigo Testamento. Os discípulos e as multidões esperam que Jesus estabeleça um reino terreno. Eles celebram a chegada em Jerusalém sem uma clara percepção do seu propósito: morrer pelos pecados do mundo. Jesus entra em Jerusalém humildemente, montado no jumentinho, para cumprir o plano da salvação, entregando sua vida pelos pecadores. Toda honra, toda glória, todo louvor somente a Jesus, Redentor e Rei, a quem os lábios das crianças cantam doces hosanas. As multidões de peregrinos foram perante ti com palmas. Nós nos apresentamos diante de ti, nosso louvor, nossas orações, cânticos de louvores, hinos. Amém. Eu queria, meus irmãos, fazer uma breve, mas breve mesmo, meditação em cima desse texto, porque é um texto que traz muitas lições para nós, por exemplo, nos dias de hoje que nós estamos passando. Nós, na verdade, precisamos de consolo, de encorajamento,
Nós precisamos que alguém tenha uma palavra, tenha uma oração, tenha algo de bom para nos dar nesses dias. E o que é interessante, e acima de tudo, principalmente nesses dias, que aquelas pessoas que colocavam seus ramos, seus galhos para receberem Jesus, foi a mesma multidão que cantou em alto e bom som, crucifica-o, dizendo em alto e bom som, liberte Barrabás e morte para Jesus. Diante dessa pandemia, de tudo que nós estamos vivendo, meus irmãos, a palavra que fica no meu coração sobre esse texto que nós estamos experimentando hoje, o versículo 9, 10 e 11. Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E aqui está uma grande lição para nós, para encorajamento, para consolo do nosso coração em tempos de pandemia, quando já perdemos mais de 300 mil vidas, quando precisamos do alento, da esperança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do vento suave do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. Nós necessitamos do sopro do Espírito Santo. Bendito o que vem em nome do Senhor. Acho que nunca na nossa vida nós pedimos tanto. Bendito o nome que vem. Bendito o que vem em nome do Senhor. Para nos dar encorajamento, para nos dar esperança, uma expectativa de futuro. Eu sei, as vacinas estão chegando, ainda vai demorar a passar, mas nós cremos que tudo isso vai passar. Coloque isso no seu coração, meu irmão, minha irmã, e viva com esperança. Ore, isso é hora de orarmos, isso é hora de pedirmos a Deus consolo para aquelas famílias que estão perdendo seus entes queridos. Louvar a Deus por aqueles que passaram pela doença e estão vivos. Mas é hora de dizermos, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito Jesus Todo-Poderoso. Segunda coisa que eu queria dizer é bendito o reino que vem. O reino de Davi, nosso pai, hosana nas maiores alturas. Não é só o rei que vem. Ele implanta o seu reino. Um reino de amor, de alegria, de paz, de benignidade. Um reino que não coaduna com os valores desse mundo, com o poder do dinheiro, com o poder político, com os poderes que hoje nós vemos nesse mundo. Não, o reino de Deus é amor, é alegria, é paz, é segurança, é esperança. É disso tudo que tanto nós precisamos, meus irmãos e irmãs. Terceiro lugar, quando ele entrou em Jerusalém no templo, ele observou tudo. Como se fosse já tarde, ele saiu para Betânia. Aqui, meus irmãos, eu vejo que Jesus, há uma semana antes de morrer e ressuscitar, ele aquieta o seu coração. Ele coloca o seu coração diante do Pai, sabendo da missão que ele tinha que cumprir, sabendo que iria entregar a sua vida em resgate de muitos. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, viu aqueles que cantavam, aqueles que clamavam hosanas nas maiores alturas, sabendo dentro do seu coração que esse povo era o povo que iria traí-lo daí uma semana. Meus irmãos, não existe momento melhor para nós dizermos bendito o nome, aquele que vem em nome do Senhor. Nós esperamos o vento suave, o afago do Espírito Santo sobre nós, o cuidado de Jesus, porque nós passamos por dias maus, muito maus. Então eu queria convidar você, para que você ore comigo, para que você coloque a sua vida diante de Deus, e que nesse domingo de Ramos, nós possamos colocar as nossas vidas diante de Deus, sabendo que Deus tem todo o poder, que Ele é soberano, que apesar de tudo Ele continua no seu trono reinando absoluto, com Jesus ao seu lado e com o Espírito Santo dentro do nosso coração, o templo
do Espírito Santo somos nós, os nossos corpos. Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor enviou esse Jesus, esse que entrava em Jerusalém e as pessoas diziam: bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino, bendito esse reino que o Senhor implantou no coração da humanidade. O Senhor deu a oportunidade de nós nos reconciliarmos contigo. Louvado seja o teu plano, o teu bendito plano, ó Deus. Deus Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos resgatou na pessoa de Cristo. O Senhor nos consola nesse tempo, Pai, através do vento suave do teu Santo Espírito. Pedimos, Pai, encorajamento. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Pedimos que o Senhor nos dê razão para viver, nos dê esperança, expectativa, encorajamento, Senhor. Mas pedimos também, Pai, que o Senhor coloque a tua mão de justiça sobre todos aqueles poderosos que não valorizam a vida, sobre aqueles que não estão preocupados, que a preocupação deles é o dinheiro, é o poder político, é tudo aquilo que não é o seu reino. Bendito o reino que vem. Nós já experimentamos o reino já, mas experimentamos o reino agora e experimentaremos o reino que ainda há de vir completamente. Por isso, Pai, te louvamos, te bendizemos, te adoramos, te glorificamos e colocamos, Pai, a nossa vida diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Proteja toda a nossa igreja, todas as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com toda a nossa igreja, seja com a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil. Nos abençoe, ó Deus, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida.